Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Poder e o Mercado. Murray Newton Rothbard. Os fundamentos das intervenções. Tipos de intervenção. Até aqui consideramos a sociedade livre e o livre mercado, onde qualquer defesa necessária contra uma invasão violenta à pessoa ou propriedade de outrem são oferecidas, não pelo Estado, mas por agências de defesa em livre competição no mercado. O principal objetivo deste livro é analisar os efeitos dos vários tipos de intervenção violenta na sociedade e, de modo especial, no mercado. A maioria dos exemplos lidará com o Estado, já que este é a única agência encarregada da violência institucionalizada em grande escala. Contudo, nossa análise se aplica à medida que qualquer indivíduo ou grupo cometa invasão violenta. Se a agressão é ou não legal, isso não nos diz respeito, visto que não estamos preocupados em fazer uma análise legal, e sim praxeológica. Uma das análises mais brilhantes a respeito da distinção entre Estado e mercado foi feita por Franz Oppenheimer. Ressaltou que há, fundamentalmente, duas maneiras de satisfazer os desejos de alguém: 1. Pela produção e troca voluntária com outros no mercado e 2. Pela apropriação violenta dos bens alheios. Oppenheimer denominou o primeiro método de meio econômico para a satisfação de necessidades, o segundo, de meio político. O Estado é nitidamente definido como a organização do meio político. É necessário um termo genérico para indicar um indivíduo ou grupo que comete violência invasiva na sociedade. Chamemos de interventor ou invasor aquele que se intromete, de maneira violenta, nas relações sociais voluntárias ou no mercado. O termo se aplica a qualquer pessoa ou grupo que desencadeia uma intervenção violenta nas ações livres de indivíduos ou de proprietários. Quais tipos de intervenção o invasor pode cometer? De modo geral, podemos destacar três categorias. Na primeira, o invasor pode obrigar um determinado indivíduo a fazer ou impedi-lo de fazer algo que envolva direta e unicamente a sua pessoa ou propriedade. Em suma, restringe o uso da propriedade de tal indivíduo, nos casos que não envolvem troca. Isto pode ser chamado de intervenção autística, pois envolve somente o próprio sujeito. Na segunda categoria de intervenção, o invasor pode forçar uma troca entre ele mesmo e o sujeito, ou oferecer um presente coercitivo. Na terceira categoria, o invasor pode compelir ou proibir a troca entre dois indivíduos. A categoria precedente pode ser chamada de intervenção binária, uma vez que a relação hegemônica é estabelecida entre duas pessoas, o invasor e o sujeito. E esta terceira categoria pode ser chamada de intervenção triangular, já que a relação hegemônica é criada entre o invasor e dois permutadores, reais ou em potencial. O mercado, por mais complexo que seja, consiste numa série de trocas entre pares de indivíduos. Não obstante a abrangência das intervenções, estas podem ser segregadas e classificadas por seus impactos unitários tanto em sujeitos individuais quanto em pares de indivíduos. É claro que todos esses tipos de intervenção são subdivisões da relação hegemônica, uma relação de comando e obediência, comparadas com a relação contratual de benefício voluntário mútuo. A intervenção autística ocorre quando um invasor coage um sujeito sem receber qualquer bem ou serviço em troca. Os diferentes tipos de intervenção autística são: homicídio, agressão física e obrigação ou proibição de qualquer saudação, discurso ou observância religiosa. Ainda que o invasor seja o Estado, que emite decretos para todos os indivíduos da sociedade, o decreto ainda é, por si mesmo, uma intervenção autística, visto que as linhas de força, por assim dizer, partem do Estado para cada indivíduo. A intervenção binária ocorre quando o invasor força o sujeito a fazer uma troca ou a presenteá-lo unilateralmente com algum bem ou serviço. Assalto à mão armada e impostos, assim como serviço militar ou de júri obrigatórios, são exemplos de intervenções binárias. Não importa tanto se a relação hegemônica binária seja um presente forçado ou uma troca coercitiva. A única diferença é o tipo de coerção envolvida. A escravidão é, obviamente, uma troca forçada, pois, geralmente,
O senhor precisa garantir a subsistência aos escravos. Curiosamente, os que escrevem sobre economia política reconhecem como intervenção apenas a terceira categoria. É compreensível que a preocupação com problemas de catalaxia tenha levado os economistas a negligenciar uma categoria mais ampla de ações praxeológicas fora da relação de troca monetária. Contudo, fazem parte do objeto da praxeologia e deveriam ser submetidas à análise. Praticamente não há desculpas para os economistas negligenciarem a categoria de intervenção binária. No entanto, muitos economistas que professam ser defensores do livre mercado e inimigos da interferência, acabam tendo uma visão limitada de liberdade e intervenção. Atos de intervenção binária, tais como o serviço militar obrigatório e o imposto de renda, não são, de modo algum, considerados como intervenção, nem como interferências no livre mercado. Apenas casos de intervenção triangular, como o controle de preço, são reconhecidos como intervenção. São desenvolvidos conceitos curiosos em que o mercado é considerado absolutamente livre e desimpedido, apesar do sistema corrente de impostos compulsórios. Contudo, impostos e recrutas para as forças armadas são pagos em dinheiro e, por isso, fazem parte do âmbito da catalaxia, assim como da praxeologia. Ao traçar os efeitos da intervenção, é preciso ter o cuidado de analisar todas as consequências, diretas e indiretas. É impossível no espaço deste livro, traçar todos os efeitos do número quase infinito das possíveis variedades de intervenções. No entanto, uma análise adequada pode ser feita a partir das categorias de intervenções importantes e das consequências de cada uma delas. Assim, é necessário lembrar que leis de intervenção binária têm repercussões triangulares definidas. O imposto de renda mudará o padrão de trocas que poderia haver entre sujeitos. Além disso, todas as consequências de uma ação devem ser consideradas. Não é suficiente se empenhar, por exemplo, numa análise de impostos parcialmente equilibrado e considerar um imposto desassociado do fato de que, subsequentemente, o Estado gasta o dinheiro arrecadado. Os efeitos diretos das intervenções na utilidade. Efeito A: intervenção e conflito. O primeiro passo ao analisar a intervenção é contrastar o resultado direto nas utilidades dos participantes com o resultado que seria obtido na sociedade livre. Quando as pessoas são livres para agir, sempre agirão de um modo que, creem, lhes maximizará a utilidade, isto é, lhes farão subir ao patamar mais elevado possível, de acordo com as suas escalas de valores. As utilidades ex-ante serão maximizadas, desde que tomemos o cuidado de interpretar a utilidade de maneira ordinal, e não cardinal. Qualquer ação, qualquer troca que ocorra no livre mercado ou, de modo mais amplo, numa sociedade livre, acontece por causa dos benefícios esperados pelas partes envolvidas. Se admitirmos o uso do termo sociedade para descrever o padrão de todas as trocas individuais, então poderemos dizer que o livre mercado maximiza a utilidade social, já que todos ganham em utilidade. Contudo, é necessário que estejamos atentos para não tomarmos a sociedade como um ente verdadeiro cujo significado vai além do conjunto de todos os indivíduos. A intervenção coercitiva, por outro lado, significa, per se, que um ou mais indivíduos coagidos não teriam feito o que estão fazendo, não fosse pela intervenção. O indivíduo que é coagido a dizer ou não alguma coisa, a fazer ou não uma troca com o interventor ou outra pessoa, tem suas ações modificadas por uma ameaça de violência. O resultado da intervenção é que o indivíduo coagido perde em utilidade, pois sua ação foi alterada pelo impacto coercitivo. Qualquer intervenção, seja autística, binária ou triangular, leva os sujeitos a perderem em utilidade. Na intervenção autística ou binária, cada indivíduo perde em utilidade. Na intervenção triangular, ambos ou pelo menos um dos possíveis permutadores perdem utilidade. Quem, ao contrário, ganha em utilidade ex-ante. Claro que o interventor, caso contrário, não interviria. Ou o interventor ganha em bens de troca à custa de quem lhe está sujeito, como na intervenção binária, ou ganha em bem-estar por impor normas aos outros,
como na intervenção autística ou triangular. Todos os exemplos de intervenção, em comparação com o livre mercado, são casos em que homens lucram à custa de outros homens. Na intervenção binária, os ganhos e as perdas são tangíveis na forma de bens e serviços permutáveis. Em outros tipos de intervenções, os ganhos não são passíveis de troca, e a perda consiste em ser coagido a exercer atividades menos satisfatórias, talvez até dolorosas. Antes do desenvolvimento da ciência econômica, as pessoas pensavam em trocas e mercados como instrumentos que sempre beneficiavam uma parte em detrimento da outra. Esta é a fonte da visão mercantilista de mercado. A economia mostra que isso é uma falácia, pois, no mercado, ambas as partes se beneficiam com as trocas. No mercado, portanto, não pode haver algo como exploração. Mas a tese de conflito de interesses é verdadeira quando o Estado ou qualquer outra agência intervém no mercado, pois, então, o interventor ganha somente em detrimento do sujeito que perde em utilidade. No mercado tudo é harmonia. No entanto, logo que a intervenção aparece e é estabelecida, o conflito é criado, pois cada um luta para ser, por fim, um ganhador, e não perdedor, ou seja, ser parte do time invasor, em vez de uma das vítimas. Virou moda afirmar que conservadores como John Caldwell Calhoun previram a doutrina marxista de exploração de classes. Mas a doutrina marxista sustenta, erroneamente, que no livre mercado há classes cujos interesses colidem e conflitam. A percepção de Calhoun era quase o oposto disso. Ele viu que era a intervenção estatal que criava, por si mesma, as classes e o conflito. Calhoun se deu conta disso, em especial, no caso da intervenção binária dos impostos, pois viu que o montante arrecadado em impostos é empregado em gastos e que alguns indivíduos na comunidade deveriam ser contribuintes finais dos fundos fiscais, enquanto outros, recebedores finais. Calhoun definiu os recebedores como classe dominante de exploradores e os contribuintes como explorados ou classe dominada. E a distinção é bastante convincente. Eis como Calhoun brilhantemente demonstrou sua análise. Mesmo sendo poucos se comparados com a comunidade, os agentes e funcionários do governo constituem uma parcela composta, exclusivamente, de beneficiários da receita dos impostos. Qualquer montante arrecadado da comunidade na forma de impostos, se não for perdido, volta para eles como despesas ou bens publicamente financiados. Ambos, financiamentos e tributação, constituem a ação fiscal do governo. São mutuamente dependentes. O que é arrecadado da comunidade sob a forma de imposto é transferido para aquela parte que é beneficiada com tais financiamentos. Mas como os beneficiários constituem apenas uma parte da comunidade, entende-se que, tomando as duas partes do processo fiscal, a ação deva ser desigual entre os que pagam impostos e os que recebem a receita deles proveniente. Nem poderia ser diferente, a menos que o montante arrecadado de cada indivíduo sob a forma de impostos retornasse para o próprio na forma de financiamentos, o que tornaria o processo inútil e absurdo. Sendo esse o caso, entende-se necessariamente que uma parte da comunidade deva pagar uma quantia em impostos maior do que o valor recebido de volta em bens publicamente financiados, enquanto outra parte recebe em financiamentos mais do que pagou em impostos. É evidente, então, levando em conta todo o processo, que os impostos sejam, na realidade, benesses para a parcela da comunidade que recebe mais bens publicamente financiados do que paga em impostos, ao passo que aos que pagam mais impostos do que recebem em financiamentos públicos, tais despesas são verdadeiros impostos, ônus e não liberalidades. Esta consequência é inevitável, e resulta da natureza do processo, ainda que os impostos sejam distribuídos da maneira mais equilibrada possível. Então, o resultado inevitável da desigual ação fiscal do governo é dividir a comunidade em duas grandes classes: a daqueles que, na realidade, pagam impostos e, é claro, suportam de maneira exclusiva o encargo de sustentar o governo, e a outra daqueles que recebem um montante arrecado por meio de bens publicamente financiados e são, na verdade, sustentados pelo governo, ou, em poucas palavras,
as classes dos pagadores de impostos e dos consumidores de impostos. Entretanto, o resultado disso é colocá-las em relações antagônicas face à ação fiscal do governo e a todo o curso da política imediatamente decorrente. Pois, quanto maiores forem os impostos e financiamentos públicos, maior será o ganho de um e a perda de outro, e vice-versa. Os termos dominante e dominado também se aplicam às formas de intervenção governamental. Contudo, Calhoun estava certo quando pôs em foco os impostos e as políticas fiscais como a pedra angular, pois são os impostos que fornecem os recursos e a remuneração para que o Estado desempenhe inúmeros atos de intervenção. Toda intervenção estatal tem base na intervenção binária dos impostos. Mesmo se o Estado não interviesse em outro lugar, a cobrança de impostos permaneceria, já que o termo social pode ser aplicado apenas a cada indivíduo abrangido por dado Estado. Está claro que, embora o livre mercado maximize a utilidade social, nenhum ato estatal pode aumentar a utilidade social. De fato, a imagem de um livre mercado é necessariamente a de harmonia e benefício mútuo. A imagem da intervenção estatal é a de conflito de castas, coerção e exploração. Efeito B. Democracia e o agir voluntário. Podemos objetar que todas essas formas de intervenção não são realmente coercitivas, mas voluntárias, pois numa democracia são apoiadas pela maioria das pessoas. Mas esse apoio é geralmente apático, passivo e resignado, e não entusiástico, seja ou não o Estado uma democracia. Em uma democracia, dificilmente pode ser dito que aqueles que não votam apoiam os governantes. Tampouco podemos dizer o mesmo a respeito daqueles que votaram nos que perderam as eleições. Mas até aqueles que escolheram os que ganharam podem ter votado meramente no menor dos males. A questão pertinente é: por que é necessário votar em algum mal? Tais termos nunca são usados pelas pessoas quando agem livremente ou quando adquirem bens no livre mercado. Ninguém pensa no terno novo ou no refrigerador como um mal, menor ou maior. Em tais casos, as pessoas pensam estar comprando bens positivos, não pensam estar apoiando resignadamente um mal menor. O ponto importante é: o povo nunca tem a oportunidade de votar no próprio sistema estatal. São pegos por um sistema no qual é inevitável ser coagido. Seja como for, já dissemos que todos os estados são apoiados por uma maioria, seja por uma democracia representativa ou não. Caso contrário, não poderiam continuar exercendo força contra a resoluta resistência da maioria. No entanto, esse apoio pode simplesmente refletir apatia, talvez derivada da submissão à crença de que o Estado, ainda que indesejável, é uma constante permanente da natureza. A respeito disso, diz o mote, na vida só podemos ter certeza de duas coisas: a morte e os impostos. Todavia, deixando de lado todos esses problemas e ainda que admitamos que um Estado possa ser apoiado entusiasticamente pela maioria, até o momento não determinamos sua natureza voluntária, pois a maioria não é a sociedade, nem é a totalidade. A coerção da maioria sobre a minoria não deixa de ser coerção. Já que os estados existem e são aceitos por gerações e há séculos, devemos concluir que uma maioria é, ao menos, o esteio passivo de todos os estados, pois nenhuma minoria pode governar por muito tempo uma maioria efetivamente hostil. Portanto, em certo sentido, toda tirania é uma tirania da maioria, independente das formalidades da estrutura governamental. Mas isto não muda nossa conclusão analítica de conflito e coerção como corolário do Estado. O conflito e a coerção existem, não importa quantas pessoas forçam outras tantas. Efeito C. Utilidade e resistência à invasão. A respeito de nossa análise comparativa da economia de bem-estar social do livre mercado e a do Estado, pode ser feita as objeções de que quando as agências de defesa restringem o ataque de um invasor à propriedade de alguém, estariam beneficiando o dono da propriedade à custa da perda de utilidade do suposto invasor. Já que as agências de defesa fazem valer os direitos no livre mercado, também não estaria envolvido no livre mercado o ganho de uns à custa da utilidade de outros, mesmo que estes outros sejam invasores. Em resposta,
Primeiramente devemos afirmar que o livre mercado é uma sociedade em que todos efetuam trocas voluntariamente. Pode ser mais facilmente compreendido como uma situação em que ninguém agride a pessoa ou propriedade de outrem. Neste caso, é óbvio que a utilidade de todos é maximizada no livre mercado. Agências de defesa tornam-se necessárias apenas como uma defesa do mercado contra invasores. É o invasor, e não a existência da agência de defesa, que inflige perdas aos membros daquela sociedade. Haver uma agência de defesa sem existir um invasor seria apenas um seguro voluntariamente estabelecido contra ataques. A existência de uma agência de defesa não viola o princípio da utilidade máxima, e ainda reflete benefícios mútuos a todos os envolvidos. O conflito aparece somente com o surgimento do invasor. Digamos que um invasor está prestes a cometer uma agressão contra Smith, prejudicando-o, assim, em proveito próprio. A agência de defesa, indo ao socorro de Smith, prejudica a utilidade do invasor. Todavia age deste modo somente para reagir à injúria cometida contra Smith. Isto ajuda de fato a maximizar a utilidade dos não criminosos. O princípio do conflito e da perda de utilidade não se iniciou pela existência da agência de defesa, mas sim pela existência do invasor. Portanto, ainda é verdade que a utilidade é maximizada para todos no livre mercado. À medida que haja interferência invasiva na sociedade, esta será infectada com o conflito e a exploração do homem pelo homem. Efeito D. O argumento da inveja. Outra objeção advoga que o livre mercado não aumenta de fato a utilidade de todos os indivíduos, porque alguns podem ficar com tanta inveja do sucesso alheio que, como consequência, realmente perdem em utilidade. No entanto, não podemos lidar com utilidades hipotéticas separadas da ação concreta. Podemos, como praxeologistas, lidar apenas com utilidades que podem ser inferidas por meio do comportamento concreto dos seres humanos. A inveja de um indivíduo, sem tomar forma de ação, torna-se puro devaneio. Do ponto de vista praxeológico, tudo o que sabemos é que ele participou do livre mercado e se beneficiou dele com tal participação. Como o indivíduo se sente a respeito das trocas feitas por outros, isso não pode ser demonstrado, a não ser que ele cometa um ato invasivo. Mesmo que publique um panfleto denunciando tais trocas, não temos a prova irrefutável de que isso não passa de uma piada ou de uma mentira deliberada. Efeito I. Utilidade ex post. Vimos, portanto, que os indivíduos maximizam suas utilidades ex ante no livre mercado e que o resultado direto de uma invasão é que a utilidade dos invasores aumenta à custa da perda, em utilidade, da vítima. Mas o que dizer das utilidades ex post? As pessoas esperam beneficiar-se quando tomam decisões, mas será que de fato tiram proveito dos resultados? Em grande parte, o restante deste livro consistirá em uma análise do que podemos chamar de consequências indiretas do mercado ou da intervenção, complementando as análises feitas anteriormente. Lidará com as várias consequências que podem ser compreendidas apenas pelo estudo, e não podem ser vistas imediatamente a olho nu. Pode ser que aconteçam erros no caminho do ante até o post, mas o livre mercado é elaborado de tal maneira que essas falhas são reduzidas ao mínimo. Em primeiro lugar, há um teste rápido de fácil compreensão, que informa o empresário e o assalariado se estão tendo êxito ou não na tarefa de satisfazer as vontades do consumidor. Para o empresário, cuja obrigação principal é se ajustar às vontades incertas do consumidor, o teste é rápido e certeiro. Com base em lucros ou prejuízos. Obter grandes lucros é sinal de estar no caminho certo, e ter prejuízos, de estar no caminho errado. Desse modo, lucros e prejuízos estimulam rápidos ajustes às exigências do consumidor, ao passo que cumprem a função de tirar o dinheiro das mãos de empresários ruins e passá-lo às mãos dos mais capazes. O fato de que bons empresários prosperam e aumentam o seu próprio capital, enquanto os ruins são excluídos, assegura um mercado ainda mais adequado às mudanças de condição. De igual modo, mas em menor grau, os fatores terra e trabalho progridem conforme o desejo dos proprietários de uma renda maior, e fatores que produzem mais valores são recompensados de acordo com a produção.
consumidores também correm riscos empresariais. Muitos críticos do mercado, embora estejam propensos a reconhecer a habilidade dos empresários capitalistas, lamentam a predominante ignorância dos consumidores, que os impede de ganhar utilidade exposta que esperavam alcançar exante. Como era de se esperar, Wesley Claes Mitchell intitulou um de seus famosos ensaios de Tobacco The Art of Spending Money, a arte às avessas de gastar dinheiro. O professor Ludwig von Mises destacou de modo perspicaz a posição paradoxal de muitos progressistas que insistem na tese de que os consumidores são ignorantes ou incompetentes demais para comprar produtos de maneira inteligente, ao passo que engrandecem as virtudes da democracia, que leva tais indivíduos a votar em políticos que não conhecem e em políticas públicas que quase não compreendem. A verdade é, de fato, precisamente o inverso da ideologia popular. Consumidores não são oniscientes, mas passam por testes imediatos pelos quais adquirem conhecimento. Compram certa marca de alimento para o café da manhã e, caso não gostem, deixam de comprar o produto. Compram certo tipo de automóvel e, se gostarem do desempenho, então compram outro. Em ambos os casos, consumidores contam aos amigos que sobre o novo conhecimento adquirido. Outros consumidores seguem os institutos de pesquisa voltados ao consumidor, que, de antemão, os advertem ou aconselham. Mas, em todos os casos, os consumidores têm o resultado dos testes para guiá-los. Desse modo, a empresa que satisfaz os consumidores cresce e prospera, ao passo que aquelas que não conseguem satisfazê-lo fecham as portas. Por outro lado, votar em políticos e em políticas públicas é um assunto completamente diferente. Aqui não há testes imediatos de sucesso ou fracasso, nem de lucro ou perda, tampouco de consumo satisfatório ou insatisfatório. Para entender as consequências, em especial as que surgem indiretamente das decisões governamentais, é necessário abranger, tal como será desenvolvido neste livro, um conjunto complexo de raciocínios praxeológicos. Poucos eleitores têm a habilidade ou interesse de acompanhar tais raciocínios, especialmente em situações políticas, como Joseph Schumpeter destaca, pois, em situações como essas, a pequena influência que um indivíduo possa ter sobre os resultados, bem como a aparente distância das ações, induz as pessoas a perderem interesse nos problemas políticos ou na argumentação. Na falta de testes imediatos sobre o sucesso ou o fracasso, a tendência do eleitor é se voltar não para aqueles políticos cujas propostas têm mais chances de êxito, mas para aqueles que têm a habilidade de vender a imagem. Sem raciocínio lógico, o eleitor comum não terá capacidade de descobrir os erros cometidos pelos governantes. Suponhamos, assim, que o governo inflacione a oferta de dinheiro, causando um inevitável aumento dos preços. O governo pode culpar os desprezíveis especuladores ou os comerciantes clandestinos do mercado negro e, a menos que o público entenda de economia, não será capaz de notar as falácias nos argumentos do governante. A ironia no fato de os escritores que reclamam das seduções e artimanhas usadas em anúncios publicitários, não apontarem críticas à propaganda política, já que as acusações a esse respeito seriam relevantes. Como afirma Schumpeter, a foto da moça mais linda do mundo será incapaz, no longo prazo, de manter as vendas de uma péssima marca de cigarros. No caso das decisões políticas, não existe garantia de que seja igualmente tão eficaz. Muitas decisões de importância decisiva são de tal natureza que é impossível ao público experimentá-las da maneira habitual e a um custo moderado. Entretanto, mesmo que isso fosse possível, o julgamento, de maneira geral, não pode ser alcançado tão facilmente como no caso do cigarro, porque os efeitos são de interpretação mais difícil. Em contraposição, podem dizer que embora o eleitor comum talvez não seja competente para decidir sobre políticas que exigem uma série de argumentos praxeológicos, ele é competente para escolher especialistas, políticos e burocratas, que tomarão decisões a respeito dos assuntos de governo. Assim como o indivíduo tem o direito de escolher um especialista particular para aconselhá-lo em inúmeras áreas. Mas, precisamente, o fato é que no governo,
O indivíduo não tem acesso ao teste imediato e pessoal de sucesso ou fracasso do especialista contratado, como teria no livre mercado. No mercado, indivíduos tendem a ser fregueses de especialistas cujos serviços são mais bem-sucedidos. Bons médicos ou bons advogados são recompensados, ao passo que os maus fracassam no livre mercado. O especialista contratado em privado tende a crescer em prestígio conforme a habilidade demonstrada. No governo, por outro lado, não há teste concreto sobre os êxitos do especialista. Na falta desse teste, não há como o eleitor medir as verdadeiras habilidades do homem em que deve votar. Essa dificuldade é agravada em eleições mais modernas, nas quais os candidatos concordam em todas as questões fundamentais, pois, afinal de contas, esses assuntos estão sujeitos à avaliação racional. O eleitor, que assim desejar e tiver habilidade, pode se instruir e decidir sobre essas questões. No entanto, o que qualquer eleitor, mesmo mais inteligente, pode saber sobre a verdadeira habilidade ou competência dos candidatos, especialmente quando as eleições não levam em conta quase todos os assuntos importantes. O eleitor pode acabar por recorrer apenas à aparência, personalidades ou imagens prontas dos candidatos. O resultado é que o simples votar nos candidatos gera um efeito ainda menos racional do que o votar em massa nas questões de governo. Ademais, no governo há mecanismos inatos que levam a mais escolhas de especialistas e funcionários públicos. O político e o especialista do governo recebem os rendimentos não de um serviço adquirido no mercado voluntariamente, mas de uma imposição compulsória da população. Falta-lhes por completo um incentivo financeiro que os leve a se importar em servir a população de maneira adequada e competente. Além disso, o critério vital de capacidade é muito diferente no governo e no mercado. No mercado, os capacitados são aqueles mais aptos a servir aos consumidores. No governo, são aqueles mais capazes de coagir, ou os que têm mais talento para fazer apelos demagógicos junto aos eleitores. Outra divergência crítica entre as ações do mercado e o voto democrático é a seguinte: o eleitor tem, por exemplo, 1,50 milionésimo de poder para escolher entre seus possíveis governantes, que, em troca, tomarão decisões vitais, sem restrições e impedimentos, que afetarão o eleitor até a próxima eleição. Por outro lado, no mercado o indivíduo tem o poder supremo e absoluto de tomar decisões que dizem respeito à sua pessoa e propriedade, e não um mero e distante 1,50 bilionésimos de poder. O indivíduo demonstra continuamente a escolha entre comprar ou não, de vender ou não, no processo de tomada de decisões absolutas quanto à sua propriedade no mercado. O eleitor, ao votar em algum candidato específico, está demonstrando apenas relativa preferência sobre um ou dois possíveis governantes. Precisa fazer isso de acordo com os estatutos coercitivos, segundo os quais, votando ou não, um destes homens o governará no decorrer dos próximos anos. Assim, vemos que no livre mercado há um mecanismo bem refinado e eficiente para trazer a esperada utilidade ex ante a realização ex post. O livre mercado também não deixa de maximizar a utilidade social ex ante. Na ação política, pelo contrário, não há tal mecanismo. De fato, é próprio do processo político a tendência de atrasar e frustrar a concretização de qualquer lucro esperado. Além disso, a divergência entre lucro ex post por meio do governo e do mercado é ainda maior, pois descobriremos que, em todos os casos de intervenção governamental, as consequências indiretas serão tais que farão a intervenção parecer ainda pior aos olhos de muitos dos partidários iniciais. Em suma, o livre mercado sempre beneficia cada participante e maximiza a utilidade social ex ante. Geralmente acontece assim também na ex post, visto que trabalha pela rápida conversão de expectativas em realizações. Com a intervenção, um grupo ganha diretamente em detrimento de outro, e, portanto, a utilidade social não pode ser aumentada. O alcance dos objetivos é bloqueado, em vez de ser facilitado. E, como veremos adiante,
As consequências indiretas são tais que muitos dos próprios interventores perderão utilidade e exposto. O restante deste trabalho será dedicado, em grande parte, a traçar as consequências indiretas das várias formas de intervenção governamental.